Boa tarde a todos, né? Os cumprimento na paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais um dia, né? Para falarmos uma palavra direto do coração de Deus para o teu coração. Amém? E nesta tarde, com muita alegria, está comigo, né? A futura missionária Kátia, né? Que daqui a pouco eu vou dar uma oportunidade para ela e ela vai estar dando um testemunho tremendo e maravilhoso do que o nosso Senhor Jesus já fez na vida dela. Tá bom, Kátia? Amém. Daqui a pouquinho vou te dar a oportunidade. Amém, pastora. Amém? E nesta tarde, né? O recado do coração de Deus para o teu coração se encontra lá em Isaías 43, 13, aonde diz a palavra do Senhor que agindo Deus, quem impedirá? Sabe o que eu fico mais assim maravilhada com este Deus é que ele tem poder, aliás, ele é o próprio poder. E ele pode todas as coisas e não há nada impossível para este Deus. E nesta tarde eu gostaria de contar para vocês, né? Na verdade eu vou estar lendo aqui alguns versículos da palavra de Deus e sobre dois moços que passaram por problemas espirituais e o Senhor Jesus os libertou de uma forma tremenda e maravilhosa. Um deles é um moço de Gadara. A palavra de Deus fala que este homem morava em Gadara. E Jesus estava vindo de uma outra cidade de barco e parou nessa cidade de Gadara. E ele desceu com os seus discípulos. E ao entrar na cidade, diz a palavra de Deus, que ele já estava entrando na cidade quando saiu ao encontro dele um homem endemoniado. E a Bíblia diz que esse homem já sofria há muito tempo com um espírito maligno que o atormentava de dia e de noite. Diz a palavra de Deus que ele foi levado para cadeias, para prisões, ele foi preso com grilhões e nem os grilhões puderam segurar este homem. De tanto que o maligno o atormentava. Diz assim a palavra de Deus. Lá no livro de Marcos, capítulo número 5, de versículo número 15, diz assim: foram ter com Jesus e viram o endemoniado, que tivera legião, assentado, vestido em perfeito juízo e temeram. Amém? Viram um homem, né, que tinha uma legião de demônios que são mais ou menos quase 2.000 demônios. Você imagine uma pessoa possuída por uma legião de demônios, ou seja, quase 2.000 demônios, pois é, este homem estava possuído. A Bíblia diz que ele morava nos sepulcros, ele morava no cemitério. Ele vivia se raspando com pedra, ele se machucava todo com pedra. Mas, pastor, é possível alguém fazer isso e ser por causa de um espírito maligno? Sim, a Bíblia relata aqui, ó. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, foram por ele feita em pedaço, os grilhões em migalhas. Você imagina? O que é grilhões, pastora? Amém? Grilhões nada mais é do que ferros grossos, tá? Então você imagine bastante ferro grosso, né? E este homem acorrentado nesses ferros grossos. A Bíblia diz que quando esse homem ficava possesso, ficava em pedaços esses grilhões. É possível sim o inimigo fazer isso, porque na verdade ele não tem poder. O inimigo da nossa alma não tem poder, mas ele tem força. E ele usa a sua força. Mas a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é sim contra os principados e potestade. Então quando nós lutamos com demônios, nós não lutamos com força. Mas quando nós vamos contra os demônios, nós lutamos com o poder da palavra. E pelo poder da palavra, os demônios nos submetem. Quando Jesus mandou os 70 discípulos fazer a obra, ele ordenou para os discípulos que estavam dando poder para eles sobre os demônios. Os discípulos voltaram maravilhados, dizendo: Senhor, até os demônios se nos sujeitam. Entendeu? Então os demônios têm que nos sujeitar através do poder da palavra. E isso não é para trazer ego, nem para engrandecer a minha vida, porque eu tenho poder sobre os demônios. Pelo contrário, Jesus ensinou que nós não temos que deixar o ego subir, nós acharmos que nós temos poder para fazer isso. Antes o nosso coração tem que se alegrar com a salvação. Nós temos que nos alegrar com a salvação. E nesta tarde o Senhor fala que quando Jesus foi ao encontro deste moço, aliás, esse moço já viu Jesus chegando e ele falou: o que vieste me atormentar antes do tempo?
Tu vieste me atormentar do tempo? Porque o inimigo sabia que ele ia ter que sair. Viu? Ninguém falou para aquele homem que aquele homem que estava em frente dele era Jesus. Ninguém apresentou Jesus para aquele homem. Mas quando aquele homem endemoniado olhou para Jesus, ele sabia que era Jesus. Porque o espírito maligno que estava nele conhecia Jesus. Mas Jesus tocou sobre aquele homem. E aquele homem foi liberto. Na verdade, estava passando uma manada de porcos. E o endemoniado sabia que ele ia ter que sair. O diabo disse para Jesus: não manda eu pro abismo não, manda que eu vá para aquela manada de porcos. E Jesus mandou que fosse para aquela manada de porcos. E aquele homem foi liberto. A Bíblia diz que todos naquela época ficou contando os milagres que Jesus fez na vida daquele homem. Porque agora aquele homem já estava vestido, já tinha tomado o seu banho, já estava no seu perfeito juízo. E todo mundo queria saber o que tinha acontecido com ele. Na verdade, ele queria continuar seguindo Jesus, mas Jesus falou para ele: não, volta para a tua parentela, volta para a tua cidade, chega lá e anuncia o que te foi feito. Amém? Nós temos que anunciar o que Jesus tem feito na nossa vida. Jesus tem feito grandes coisas por nós. E por isso nós estamos alegres, porque o nosso Deus, ele é tremendo e ele é maravilhoso. E esse homem, com uma legião de demônio, ficou liberto. Amém? Aquele que outrora trazia medo em toda a população, agora todos estavam atrás para ver o que verdadeiramente tinha acontecido com aquele homem. Grande milagre que o Senhor fez na vida dele. Também a Bíblia narra a história de um jovem lunático, que também está aqui no livro de Marcos, capítulo número 9, né? Eu vou ler para você o versículo de número 25, que diz assim: e Jesus, vendo a multidão, concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, te ordeno, sai dele e não entre mais. A Bíblia diz que Jesus estava conversando com alguns quando chegou o pai de um jovem, ainda muito novo. E este moço estava lunático. Esse pai chega para Jesus pedindo ajuda. Na verdade, eles tinham pedido ajuda para os discípulos, mas os discípulos ainda não tinham experiência, os discípulos ainda não sabiam como fazer. Jesus fala para ele: traz esse moço aqui. Esse moço é trazido na presença de Jesus. E Jesus ali liberta este moço que tinha um espírito maligno. Jesus primeiro pergunta para o seu pai: desde quando ele ficou assim? Ele diz: desde a infância, Senhor. Desde a infância o inimigo joga ele de um lado para o outro. Desde a infância ele espuma pela boca, ele range os dentes. Desde a sua infância. Aquele pai já estava enfadado. Aquele pai já não aguentava mais. Mas ele foi na fonte certa. Jesus Cristo Nazareno. Amém? Foi Jesus Cristo Nazareno que libertou este moço. Olha o que Jesus diz: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais. Imediatamente aquele moço foi livre. Aquele moço foi liberto. Se nós pararmos aqui para contar todas as maravilhas que Jesus fez, meu Deus, são tantas as maravilhas que Jesus fez, que nós passaríamos aqui dias contando sobre o que Jesus fez. Na semana passada eu falei de uma mulher que sofria de fluxo de sangue há 12 anos e Jesus a curara. Amém? Falei de uma mulher que andava encurvada por 18 anos. Jesus também a curou. Jesus a libertou. Amém? Nesta tarde Deus manda eu falar a respeito do endemoniado de Gadara. O endemoniado de Gadara foi liberto de quase 2.000 demônios. Este moço que desde a sua infância, esse jovem, era atormentado por um espírito maligno. Mas quando Jesus chegou perto deste moço, ele foi liberto. Amém? Ele foi curado. E o testemunho de Jesus o nome de Jesus foi glorificado. Jesus disse para você nesta tarde: creia que para Deus nada é impossível. Creia que agindo Deus, quem impedirá? Aqui está um testemunho vivo que daqui a pouco eu vou dar oportunidade para ela. Um testemunho vivo de uma libertação que Deus fez na vida desta mulher. Coisas tremendas, maravilhosas, porque para Deus nada é impossível. Entrega o teu problema nesta tarde nas mãos do Senhor. É uma enfermidade? Entrega na mão dele. É um problema espiritual? Entrega na mão dele. A palavra de Deus diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Basta você crer. Quando Jesus disse para o pai desse jovem: se tu crê, tudo é possível que crê.
Ele diz para Jesus: Senhor, eu creio, mas Senhor, fortalece a minha incredulidade, fortalece na minha fraqueza. E o Senhor fortaleceu este homem. Se você está sem fé nesta tarde, peça para Jesus fortalecer a tua fé. E Jesus vai fortalecer a tua fé nesta tarde. Jesus vai acrescentar a fé ao teu coração. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. É necessário a gente crer. É necessário que aqueles que se aproximam do Senhor creia. E se você crê, o milagre não vai chegar na tua casa nesta tarde. O milagre já está aí. Aleluia. Abre a tua mão, toma posse. Fecha a tua mão, toma posse. Segura a tua vitória nesta tarde. Porque o Deus que tudo pode, Ele acabou de entrar na tua casa. Aleluia. Viu? Ele não mandou os anjos dele. Você que está assistindo nesta tarde, o Senhor diz para ti, Ele entra na tua casa e Ele toma esta peleja tua na mão dele. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor. O Senhor diz: aquilo que você não pode fazer, eu posso. Eu faço. Coloca na mão dele e descansa nele nesta tarde. Assim diz o Senhor para ti nesta tarde. Descansa, descansa, descansa. 3 vezes. Descansa. Porque Deus é contigo sim. Que Deus abençoe a tua vida nesta tarde. Que Deus abençoe ricamente em todas as áreas da tua vida. Em nome de Jesus. Bom, como eu disse, né, está aqui comigo uma pessoa muito especial. A nossa irmã Kátia, né? Amém. Que eu tenho certeza que Deus tem uma obra na vida desta mulher. Olha, o que eu presenciei do que Deus fez na vida dela. E a transformação que Deus fez, só ela pode contar, mas o que eu presenciei foi coisa tremenda. Posso dizer para você nesta tarde que verdadeiramente o nosso Deus é o Deus do impossível. E aquilo que o homem não pode fazer, Ele pode. Gostaria de dar a oportunidade agora, né? A nossa futura missionária. Em nome de Jesus. Amém, futura pastor. Missionária da Manancial para a honra e glória do Senhor Jesus. Com a oportunidade, Kátia. Amém, pastora. Obrigada. Eu vou contar meu testemunho, mas antes eu quero ler uma palavra que está em Lucas 4, Amém. Capítulo 4, Amém. No versículo 17, Amém. Que diz assim: E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Amém? Glória a Deus. Essa palavra aqui cabe muito na minha vida, porque eu creio nessa palavra, eu creio que Jesus ele veio mesmo para libertar os cativos. Aleluia. E aonde eu andei por muito tempo cativa, escrava do pecado, fazendo e usando, eu usava muita droga, bebia muito, tinha vícios do cigarro, da bebida, de droga. E hoje eu glorifico ao Senhor por estar na presença dEle. Porque se hoje eu não estivesse na presença do Senhor, eu não estaria aqui para contar a história. Verdade. Porque eu vivia muito na noite, e para quem vive na noite ou da balada, sabe como que é a noite. E muitas das vezes já apanhei de polícia, já aconteceu muitas coisas comigo na madrugada, e por livramento do Senhor, porque eu creio que Deus ele estava comigo desde o ventre da minha mãe. E por livramento do Senhor, Ele me libertou das drogas, da bebida, do cigarro. Hoje eu sou um milagre, hoje eu falo que eu sou um milagre, por ter aceitado Jesus e visto quão grande Ele é. Porque o Senhor, Ele morreu e Ele ressuscitou ao terceiro dia por amor a nós, para nos libertar. E por isso que a palavra fala e deixa muito claro que Jesus ele veio para nos libertar, libertar os cativos. Amém. Eu quero contar um pouco das noites que eu passava quando eu usava droga e depois vinha a depressão, que era uma coisa terrível,
porque eu não sei como eu tinha forças ainda para trabalhar, porque eu era escrava totalmente do pecado. E eu passava as noites em claro, no outro dia tendo que trabalhar, e no outro dia tornava a ir para as noites, e eu cheirava muito, eu fumava maconha, bebia, era muita coisa. E para mim ficar sustentando nesse vício, eu ficava todos os dias do mesmo jeito. E para mim aquilo ali já não tinha mais fim. Para mim a minha vida era só aquela. Na verdade eu não vivia, eu vegetava. E para mim aquela lá era a minha vida. E eu não teria mais outra vida. Até que um dia eu conheci a pastora Leonice e ela me falou de Jesus. Aleluia. E todas as vezes que ela me falava de Jesus eu sentia paz. E todas as vezes que eu ia para o culto, era o lugar onde eu sentia refrigério. Até a pastora Antônia ajudou na libertação, orava para mim nas madrugadas, muitas vezes caí endemoniada dentro da igreja, por causa dos demônios que me seguiam, porque a minha vida era bar, a minha vida era usar droga, era bebida, tudo que era tipo de vício eu tinha. E com isso, quando eu me sentia paz, quando eu ia para a igreja e eu sentia paz, ou quando elas me falavam de Jesus e eu sentia aquela paz, um dia eu falei para Jesus, eu falei, Senhor, eu quero isso não só nos momentos que eu vou lá, eu quero isso para a minha vida. Porque eu descobri que sem as drogas eu poderia viver. Eu descobri que sem a bebida eu poderia viver. Eu descobri que olhar a vida sem isso, eu poderia através de Jesus Cristo. E Ele me libertou, irmãos, para a honra e glória do Senhor. É como a pastora Antônia aqui disse, eu tudo posso naquele que me fortalece. Verdade. E é a pura verdade. A gente pode naquele que nos fortalece. Jesus fala pra gente, se a gente pode, então a gente pode, irmãos. Verdade. A gente consegue. E a gente vai conseguir somente com Jesus na nossa vida. Aleluia. Somente com o Senhor. Porque hoje, irmãos, eu acordo de manhã e eu dou graças ao Senhor. Para poder olhar o dia e poder ver o que Jesus fez comigo. E hoje poder cuidar da minha casa. E hoje poder cuidar da minha família. Porque eu não me importava com a minha mãe. Eu não me importava com meu filho. Porque as drogas não permitem que a gente seja assim. As drogas simplesmente nos tiram daquele lar familiar. E Jesus, Ele tem isso pra gente. Ele tem um lar, Ele tem a família, Aleluia. Ele tem restauração, Ele Verdade. tem transformação, Glória a que Deus. foi o que aconteceu na minha vida, irmão. Aleluia. E hoje eu sou grata todos os dias quando eu acordo. Glória a Deus. Eu sou grata ao Senhor, Aleluia. porque Ele me libertou. E assim como Ele me libertou, irmãos, Ele pode libertar você que está Verdade. assistindo. Verdade. Seja na área dos vícios, seja na qual área for de enfermidade, irmãos, Jesus pode. Jesus, Ele curou há 2000 anos atrás e Ele continua curando até Glória a hoje. Deus. E eu louvo ao Senhor, porque para honra e glória, eu ouvi a palavra do Senhor. Eu acreditei na palavra do Senhor. Eu me arrependi. Aleluia. Eu me batizei. E Glória hoje eu estou permanecendo na palavra do Senhor. Aleluia. Porque é a palavra que nos liberta. Verdade. E é o que a palavra tem feito em minha vida. Aleluia. E cada vez que a gente conhece um pouquinho mais de Jesus, porque eu ainda tenho muito para conhecer de Jesus, mas eu quero conhecer. Aleluia. Porque Ele é perfeito, irmão. Eu tenho uma frase comigo, que Jesus, Ele é perfeito na perfeição. Glória a Deus. Tudo dele é perfeito. Então, irmãos, aquilo que te prende hoje, clama ao Senhor. Aleluia. Clama ao Senhor Glória porque a Ele Deus. pode e Verdade. Ele faz. É como a frase, eu volto a falar, eu tudo posso naquele que me fortalece, Aleluia. irmãos. Glória a Deus. Até uns tempos atrás eu era escrava e hoje eu sou liberta, para honra e glória do Senhor. Glória a Deus. Viu? E a pastora pode acompanhar, né, Oh. pastora? Tudo que eu tenho Verdade. passado, tudo que eu passei, É verdade. a minha libertação, a pastora Leonice, Verdade. que também sempre esteve comigo. E tudo é para honra e glória do Senhor. Por isso que hoje eu sou grata. E por isso Aleluia. que hoje eu conto meu testemunho.
Porque se é para falar do Senhor, eu abro a minha boca para falar do Senhor. Aleluia. Porque eu amo a palavra do Senhor. Glória a Deus. Porque tudo que Ele tem feito na minha vida foi através de conhecer um pouquinho mais o Senhor. Verdade. Cada pouquinho, eu falo pouquinho porque Deus, Ele é... A gente não consegue... o nosso pensamento, ele é muito pequeno diante da grandeza do Senhor. Verdade. Mas eu peço ao Senhor que eu quero permanecer Aleluia. naquilo que o Senhor me libertou. Glória a Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Que o Senhor possa, que vocês possam ficar na paz do Senhor. Que o Senhor venha abençoar cada um de você, Aleluia. que venha trazer para o seu lar a libertação, que venha trazer a transformação, que o que você não vê na sua família, você comece a ver. Porque o que Deus tem para nós é a família. Verdade. Então, o Família que você não consegue ver, que o Senhor faça você enxergar, Aleluia. para a honra e glória do Senhor, viu? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. A irmã Kátia também, hoje é casada, É verdade. né, com o Ronaldo. Que é uma Também bênção. já ministra a palavra de Deus na casa do Senhor. Ele também era uma pessoa viciada, né? Também, Jesus também libertou este homem. Olha, o que Deus fez na vida desse casal É verdade. é só quem conhecia eles antes. Não é verdade, Kátia? Verdade. Eu não conhecia eles antes, mas eu já encontrei com algumas pessoas que conheceram eles antes e falam que não dá para acreditar o que aconteceu com a vida deles. E nós sabemos, né, que quando Jesus entra, alguma coisa acontece. Então nós sabemos, né, Kátia, que foi Jesus que fez a transformação na tua vida, na vida do teu esposo, né? Foi. E eu creio que muita coisa Deus ainda tem para fazer na vida deste casal. Ainda tem algo que eu não falei, sim, pode falar. que muitas pessoas passam por clínica. Isso. Eu não precisei passar por clínica. Verdade. Quantas pessoas ainda passam pelo processo da Verdade. clínica e ainda não conseguem sair do vício? E eu e o meu marido, para a honra e glória do Senhor, a gente não precisou ser internado. Graças a Deus. Foi Jesus que nos libertou. E isso eu confesso ao mundo, Amém. que foi Jesus que libertou. Amém. E eu creio que ela não vai desviar nunca do caminho do Senhor. Amém. Em nome Porque de eu Jesus. creio que ela e o esposo dela tiveram um encontro verdadeiro com Amém. Jesus. Eu costumo dizer assim, missionária, vamos chamar de missionária, né? Que quando a pessoa tem um encontro real com Cristo, ela não volta para trás. Glória a Não Deus. volta. Por que voltar para trás se você sabe que lá atrás só tem lixo, lá atrás só tem o que não presta? Depois que você provou o amor de Cristo, a bondade dele, a misericórdia dele, você não quer mais voltar para trás. Quer voltar, Kátia? Não. Não vai voltar, né? Em Você ainda nome tem de luta, não Jesus. tem? Muita. Passa por muitas provas, não passa? Muita. Mas não quer largar Jesus, Kátia? Não, né? não. Porque uma coisa é você ter luta sem Deus, sem Cristo. Outra coisa é você ter luta com Cristo. Porque você sabe que, é como diz aquele ditado, com Cristo no barco tudo vai muito bem. Verdade. Pode até vir a tempestade, mas Cristo está no barco, então tudo vai muito bem. Pode vir as provas, mas hoje ela conhece um Deus que faz. E o mesmo Deus que libertou ela e o esposo dela vai continuar trabalhando e dando vitória. Amém. Na sua vida, né, Kátia? Eu creio. Então, nessa tarde nós estamos aqui, irmãos. Não é para glorificar o nome da igreja, da pastora, da Leo, meu, de ninguém. Nós estamos aqui para dizer que Jesus faz. Aleluia. Se você crê, Jesus, ele faz. E ele vai continuar fazendo, porque ele foi o mesmo ontem, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje. E ele vai ser o mesmo eternamente. Glória Tá? a Deus. Então creia no seu coração que ele vai fazer na tua vida também. Ele vai fazer na tua casa também. Eu creio. Você tem filho drogado, você tem parente drogado, você tem marido drogado, não importa. Jesus vai fazer. Amém. Se você crer pela tua fé, Jesus vai libertar toda a tua casa. E um dia você vai poder dizer como Josué disse, né? Que frase linda que Josué disse. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor Jesus. Amém. Amém? Eu e a minha casa servimos ao Senhor Jesus. E eu posso dizer para você, é maravilhoso. Mais de 40 anos que eu sirvo a Jesus. Não me arrependi. Nunca me desviei. E nunca vou me desviar. Porque esse Jesus é maravilhoso e vale a pena estar com ele. Nesta tarde nós queremos agradecer a essa rica oportunidade, né? Agradecer a missionária Kátia, né, que aceitou meu convite e esteve aqui para testemunhar um pouquinho de Jesus. Olha, porque se fosse para ela falar mesmo, Verdade. em detalhes, tudo que Deus fez na vida dela, e
Seria muitas horas Muitas contando horas. testemunho. Mas nós agradecemos por esta oportunidade. Agradeço a Kátia, né, a nossa câmera. Deus abençoe a nossa câmera Sara. Em nome de Jesus. Semana que vem ela não vai estar com a gente, porque Deus abriu uma porta de emprego para ela e ela vai estar Glória a trabalhando Deus. para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Obrigada a todos e boa tarde.